No chão gelado, entre caixas de papelão, um leve som quase passa despercebido, até que ela para, volta e encontra aquilo que ninguém jamais esperaria ver ali. O que acontece depois transforma não só a vida de quem estava naquela caixa, mas também a de quem a encontrou. O chão gélido daquele depósito parecia morto, feito apenas de concreto, poeira e caixas que guardavam restos esquecidos. Mariana empurrava o carrinho de limpeza entre as fileiras intermináveis, seus passos ecoando no vazio cavernoso do armazém da prefeitura. 7 anos naquele emprego, 7 anos varrendo os fragmentos da burocracia municipal, recolhendo papéis que um dia foram importantes para alguém. A rotina era sempre a mesma: varrer, limpar, recolher o que ninguém mais queria. Nada ali respirava a promessa de mudança. As lâmpadas fluorescentes piscavam irregularmente, criando sombras dançantes nas paredes manchadas de umidade. O ar carregava o cheiro de mofo e abandono, misturado ao desinfetante barato que ela borrifava mecanicamente sobre as superfícies. Aos 42 anos, Mariana havia aprendido a não esperar surpresas. Seu mundo era previsível: acordar às 5 da manhã, preparar o café ralo, vestir o uniforme cinza desbotado, pegar 2 ônibus até chegar ao complexo administrativo, trabalhar 8 horas em silêncio, voltar para casa onde a esperava apenas a televisão ligada no último volume para abafar o barulho dos vizinhos brigando. A vida havia lhe ensinado a manter a cabeça baixa, os olhos no chão, as expectativas enterradas. Crescera num orfanato estadual, conhecia bem o gosto amargo do abandono desde os 3 anos de idade, quando a mãe desapareceu uma noite e nunca mais voltou. O pai nunca havia existido de fato, apenas um nome incompleto numa certidão de nascimento que mais levantava dúvidas que respondia perguntas. Passara por 5 famílias adotivas temporárias, cada uma desistindo dela por motivos diferentes. Muito quieta, muito tímida, muito problemática, muito cara para manter. A primeira família, os Oliveira, a devolveu depois de 6 meses alegando que ela não se adaptava aos outros filhos biológicos do casal. A menina é muito fechada, não interage, parece sempre assustada. As crianças precisam de alegria, não de tristeza, disseram a assistente social. Mariana tinha 4 anos e não entendia por que fazer xixi na cama às vezes era motivo suficiente para ser mandada embora. A segunda família, os Barbosa, a manteve por quase 1 ano. Eram evangélicos rigorosos que viam sua timidez como sinal de possessão demoníaca. Levavam-na à igreja 3 vezes por semana, para sessões de libertação, onde pastores gritavam orações e a faziam chorar até desmaiar. Quando completou 6 anos e começou a apresentar sinais de trauma religioso, terror de pessoas gritando, pesadelos com demônios, recusa em orar, foi devolvida ao Estado. Os Santos foram a 3ª tentativa. Família de classe média que queria uma filha para completar o lar que já tinha 2 meninos adolescentes. Mariana passou 2 anos com eles, os mais estáveis de sua infância, mas quando descobriram que ela não conseguia acompanhar o ritmo escolar das crianças da mesma idade, efeito dos traumas acumulados, decidiram que seria melhor para todos se ela voltasse para a instituição. Precisamos nos concentrar na educação dos nossos filhos biológicos, explicaram. A 4ª família, os Ferreira, a recebeu quando ela tinha 9 anos. Eram mais velhos, já tinham filhos adultos, e queriam uma companhia para a esposa que sofria de depressão. Mas a senhora Ferreira via em Mariana um lembrete constante de sua própria infertilidade tardia e começou a tratá-la com ressentimento crescente. Por que Deus me dá uma filha quando já não posso ter mais? Se lamentava. O senhor Ferreira, cansado dos conflitos domésticos, devolveu Mariana depois de 8 meses. A 5ª e última tentativa foram os Almeida. Mariana já tinha 11 anos, idade em que adoções se tornavam raras. Eram pessoas simples, sem filhos, que genuinamente queriam uma criança para amar. Por 2 anos, Mariana conheceu algo próximo da felicidade. Tinha seu próprio quarto, ajudava a senhora Almeida na cozinha, acompanhava o senhor Almeida na oficina mecânica nos finais de semana. Mas quando ela completou 13 anos, o senhor Almeida sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Os custos médicos e a necessidade de cuidados intensivos tornaram impossível manter Mariana.
Ela voltou para o orfanato pela última vez. Aos 18 anos foi colocada na rua com uma mala de roupas usadas, R$ 200 de auxílio transição e a certeza de que só poderia contar consigo mesma. Dormiu em albergues, casas de conhecidas, às vezes na rua mesmo, até conseguir o primeiro emprego numa fábrica de tecidos. O salário mal pagava um quarto numa pensão suja, mas era independência. Trabalhou em fábricas, lojas, restaurantes, sempre nos empregos que ninguém queria, sempre invisível para patrões e colegas. Tentou estudar à noite durante 2 anos, mas a exaustão física e emocional vencia a determinação. Aos 25 anos, desistiu do sonho de ter uma profissão e aceitou que sua vida seria feita de trabalhos braçais e anonimato. Namorou alguns homens ao longo dos anos. Ricardo, operário da construção civil, que bebia demais nos finais de semana e se tornava violento. João, vendedor de loja de eletrodomésticos que a mantinha escondida porque se envergonhava de namorar uma mulher sem estudo. Antônio, mecânico que parecia diferente, mas gentil, com quem viveu 3 anos num apartamento alugado pequeno, mas aconchegante. Com Antônio, Mariana permitiu-se sonhar. Planejavam se casar, ter filhos, construir uma família simples, mas feliz. Mas aos 30 anos descobriu que não podia engravidar. Sequela de uma infecção pélvica maltratada na adolescência, quando ainda morava no orfanato e o atendimento médico era precário. Quando contou para Antônio, ele mudou completamente. Para que serve uma mulher que não pode dar filho para o homem? Disse numa discussão cruel que acabou com o relacionamento. Depois de Antônio, Mariana construiu muralhas emocionais que nunca mais derrubou completamente. Houve outros homens esporadicamente, mas nada sério, nada que ameaçasse sua proteção contra a decepção. Aprendera que para o mundo ela era dispensável, mais uma peça facilmente substituível na engrenagem social. O emprego na prefeitura chegara 5 anos atrás, através de um concurso público que fez sem esperanças. A prova era simples: português básico, matemática elementar, conhecimentos gerais, mas ela estudou obsessivamente durante 3 meses, determinada a não desperdiçar uma oportunidade real de estabilidade. Passou em 3º lugar entre 50 candidatos para 2 vagas de auxiliar de limpeza. O salário era baixo, mas regular. Os colegas não eram hostis, apenas indiferentes. O trabalho era repetitivo, mas não humilhante. Para alguém acostumada a migalhas, aquilo parecia estabilidade. Pela primeira vez em décadas, Mariana podia planejar o mês seguinte sem ansiedade sobre dinheiro para aluguel e comida. Nos 5 anos de trabalho na prefeitura, ela havia se tornado praticamente invisível. Chegava cedo, cumpria suas funções sem reclamar, saía no horário, conhecia todos os cantos do prédio, todos os horários, todos os hábitos dos funcionários. Era eficiente e silenciosa, o tipo de trabalhadora que os supervisores apreciam, mas nunca se lembram de promover ou reconhecer. Seus colegas a respeitavam profissionalmente, mas não se aproximavam pessoalmente. Mariana não participava de confraternizações, não comentava sobre vida pessoal, não se envolvia em fofocas de corredor. Após décadas de decepções, havia aprendido que manter distância era mais seguro que buscar conexão. Mas naquela terça-feira de junho, enquanto recolhia pilhas de documentos descartados perto do setor de assistência social, um som quase invisível rompeu a monotonia que definia sua existência. Fraco, insistente, abafado por papelão. Um som que qualquer distração poderia ter apagado, mas que seus ouvidos, treinados por décadas de solidão e atenção excessiva a detalhes, captaram com clareza absoluta. Ela parou, voltou 2 passos, hesitou. O som vinha de uma direção específica, de uma caixa de arquivo comum empilhada junto com dezenas de outras, todas marcadas com etiquetas que indicavam material para descarte, assistência social, casos encerrados, período 2020-2023. Era estranho. Documentos arquivados nunca produziam sons, especialmente sons orgânicos, vivos, desesperados. Mariana conhecia cada tipo de ruído daquele lugar: o zumbido das lâmpadas fluorescentes antigas, o ronco irregular do ar-condicionado central que funcionava mal,
o tilintar distante de máquinas de escrever nos andares superiores onde ainda se usavam equipamentos obsoletos, o arrastar de passos apressados dos poucos funcionários que ainda circulavam por ali no final da tarde. Mas aquele som era diferente. Era um choro de bebê. O instinto a puxou com força que ela não sentia há anos. Ali dentro, onde só se esperava frio e abandono, estava algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de dezenas de pessoas que ainda nem sabiam que existiam. Quando suas mãos cuidadosas afastaram os papéis amarelados e descobriram um bebê que não poderia ter mais que alguns dias de vida, o tempo parou. A pele translúcida, os olhos fechados mas em movimento rápido por trás das pálpebras finas, os punhos minúsculos cerrados como se ainda lutasse para se agarrar à existência com determinação feroz. Uma menina, envolvida em uma fralda improvisada feita de papel toalha hospitalar e um cobertor de hospital com as bordas desfiadas e uma etiqueta parcialmente visível. Hóspede municipal, maternidade, setor B. O coração de Mariana disparou de uma forma que não sentia desde a adolescência, quando ainda acreditava que a vida poderia reservar surpresas boas. Por um momento que se esticou como eternidade, o mundo inteiro se resumiu àquela respiração frágil, àquele peito minúsculo subindo e descendo numa cadência desesperada, que parecia sincronizada com as batidas do próprio coração dela. Ela olhou em volta, como se esperasse que alguém surgisse das sombras para explicar o inexplicável. Mas o depósito continuava vazio, sepulcral, as câmeras de segurança cobertas por teias de aranha há tanto tempo que ninguém se lembrava quando haviam parado de funcionar. As únicas testemunhas eram os ratos que ocasionalmente corriam entre as caixas e as baratas que saíam à noite para procurar migalhas. As mãos dela tremiam não apenas de medo ou surpresa, mas de reconhecimento visceral. Olhando para aquele rostinho contraído pelo frio e pela fome, Mariana via a si mesma 40 anos antes. A mesma vulnerabilidade absoluta, o mesmo abandono cruel, a mesma dependência total da bondade de estranhos que podiam escolher salvar ou ignorar. A diferença devastadora era que desta vez ela não era a criança desamparada esperando que alguém a salvasse. Ela era a adulta que podia fazer a diferença entre vida e morte. Não era apenas um encontro improvável. Era uma fissura no tempo, um momento em que o passado e o presente se encontraram para reescrever o futuro de ambas. Porque ao abrir aquela caixa, a realidade inteira se inclinou sobre seu eixo. O que antes era rotina mecânica se transformou em responsabilidade sagrada, e o coração dela soube com certeza primitiva que cada segundo que passasse a partir daquele momento teria peso diferente, propósito que transcendia sua própria existência. A criança estava fria como o concreto do chão, mas viva, desidratada como o ar seco do depósito, mas respirando. Abandonada como ela própria havia sido tantas vezes, mas não morta. Ainda havia tempo, ainda havia esperança, ainda havia uma chance de quebrar o ciclo maldito do abandono que havia definido ambas as suas vidas. Mariana tirou o próprio casaco, um cardigã de lã marrom comprado em brechó 3 anos antes por R$15, e envolveu o bebê com cuidado maternal que surpreendeu a si mesma. Sentiu o calor do seu corpo sendo absorvido pela pele gelada da menina. Sentiu a respiração irregular se acalmando ligeiramente. Sentiu os músculos minúsculos relaxando um pouco da tensão de luta pela sobrevivência. Pela primeira vez em décadas, seus movimentos tinham urgência real, propósito que ia muito além da simples sobrevivência pessoal. Cada gesto era carregado de significado que ela não sabia que possuía. Pegar o telefone do bolso, procurar o número de emergência, decidir o que dizer. Tudo isso tinha consequências que se estendiam muito além do momento presente. Enquanto discava, examinou mais detidamente a caixa onde encontrara a bebê. Estava repleta de processos arquivados de casos de adoção, guarda e destituição do poder familiar. Datas recentes, algumas de apenas 2 ou 3 meses atrás. Nomes de famílias, crianças, decisões judiciais que haviam separado ou unido pessoas para sempre. Por que alguém colocaria uma criança viva no meio de documentos sobre crianças abandonadas? Era coincidência cruel, ou havia alguma mensagem desesperada naquele gesto? Decidiu pelo SAMU, não apenas porque era o protocolo correto, mas porque sua experiência pessoal com abandono
Lhe dizia que serviços de emergência faziam menos perguntas iniciais. Não queriam saber detalhes sobre como ou porquê, apenas sobre o que precisava ser feito para salvar uma vida. Isso lhe daria tempo para pensar, para entender, para decidir o que revelar e o que omitir. A ambulância chegou em 17 minutos que pareceram horas de agonia. Durante a espera interminável, Mariana ninava a bebê, cantarolando baixinho uma canção que não sabia de onde conhecia. Talvez uma lembrança enterrada da época em que a senhora Almeida cantava para ela quando tinha pesadelos. A melodia saía naturalmente, como se tivesse estado esperando 40 anos para ser cantada para alguém que precisasse. Os paramédicos eram profissionais experientes, veteranos de emergências urbanas que haviam visto tudo o que a miséria humana podia produzir, mas demonstraram surpresa genuína quando viram a situação. "Como você encontrou ela?" perguntou o mais jovem, um rapaz de talvez 25 anos, enquanto preparava o soro e checava os sinais vitais com eficiência mecânica. "Estava fazendo a limpeza normal no depósito da prefeitura", Mariana respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras, omitindo os detalhes sobre a caixa específica e os documentos. Algo dentro dela sussurrava que precisava proteger aquela descoberta até entender melhor o que estava acontecendo. Ouvi um choro e procurei até encontrar. O paramédico mais velho, um homem negro de aproximadamente 50 anos com cicatrizes nas mãos que sugeriam décadas de trabalho duro, observou a cena com olhos que haviam visto muitas tragédias. "Bebê está desidratado, mas estável. Sinais vitais dentro do esperado para recém-nascido. Vai ficar bem se chegarmos logo ao hospital." Durante o trajeto de 15 minutos até o hospital municipal, Mariana observou os procedimentos médicos sendo realizados na bebê. Os paramédicos conversavam entre si usando termos técnicos que ela não entendia completamente, mas capturava fragmentos significativos. Sinais vitais estáveis, desidratação moderada sem gravidade, hipotermia leve reversível, evidências de cuidados neonatais recentes. Esse último comentário a intrigou profundamente. Cuidados recentes significava que alguém havia cuidado daquela criança adequadamente nas primeiras horas ou dias de vida. Não era um abandono imediato pós-parto, que seria mais comum. Alguém havia assumido responsabilidade inicial pela bebê, havia providenciado cuidados médicos adequados e depois, por algum motivo, havia decidido abandoná-la de forma dramática e específica. No hospital, enquanto a bebê era imediatamente levada para a UTI neonatal para avaliação completa e estabilização, Mariana foi conduzida para dar seu depoimento para a assistente social de plantão. Solange Ferreira era uma mulher de 48 anos com óculos grossos e expressão perpetuamente cansada de quem havia trabalhado 15 anos vendo o pior da natureza humana. "Senhora Mariana, a criança está fora de perigo imediato, mas precisamos seguir protocolo rigoroso estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Há procedimentos específicos para casos de abandono de menor. A guarda temporária vai automaticamente para o Estado, até que se esclareça completamente a situação da família de origem." As perguntas foram minuciosas e repetitivas. Horário exato do achado, condições específicas da criança quando encontrada, presença de objetos pessoais ou documentos, qualquer indício sobre a identidade dos pais biológicos, qualquer pessoa que pudesse ter visto algo suspeito na área recentemente. Mariana respondeu com honestidade sobre os fatos básicos, mas instintivamente omitiu alguns detalhes que considerou potencialmente relevantes, mas não imediatamente necessários. O fato de a caixa estar especificamente no meio de processos de adoção arquivados, a etiqueta do hospital no cobertor, a organização deliberada da cena que sugeria planejamento e não desespero impulsivo. Solange anotava tudo meticulosamente num formulário oficial que parecia ter sido desenvolvido para capturar cada aspecto possível de casos de abandono. "Vamos precisar que a senhora permaneça disponível para esclarecimentos adicionais que certamente surgirão. Casos como este requerem investigação completa para determinar se houve crime de abandono de incapaz e para tentar localizar os pais biológicos." Nos primeiros 3 dias após a descoberta, Mariana voltou ao trabalho tentando desesperadamente manter a normalidade da rotina, mas descobriu que era impossível. Cada vez que passava pelo local onde havia encontrado a caixa,
Sentia uma descarga elétrica de emoção que a fazia parar e reviver o momento. O som do choro frágil ecoava em seus ouvidos mesmo quando estava em casa. Começou a pesquisar obsessivamente na internet sobre procedimentos de adoção, direitos de guarda, processos judiciais. O mundo burocrático da assistência à infância revelou-se muito mais complexo e cruel do que imaginara. Descobriu que crianças abandonadas ficavam sob custódia do Estado enquanto se tentava localizar os pais biológicos. Se não fossem encontrados em 6 meses, a criança entraria oficialmente para o sistema de adoção. Mas havia filas de espera enormes, famílias aguardando há anos por uma oportunidade. E para se qualificar como candidato à adoção, era preciso passar por avaliações rigorosas que incluíam estabilidade financeira comprovada, estabilidade emocional atestada por psicólogos, estabilidade social verificada por assistentes sociais, além de curso preparatório obrigatório e período de convivência supervisionada. O que parecia ser apenas um gesto impulsivo de compaixão, se revelou um labirinto legal e burocrático que poderia levar anos para navegar. Se quisesse adotar a criança que havia salvado, teria que entrar na mesma fila que todas as outras pessoas, passar pelas mesmas avaliações humilhantes, competir em igualdade de condições com pessoas infinitamente mais qualificadas no papel. Na quinta-feira, 3 dias após o achado, recebeu uma ligação de Solange que mudou completamente o tom de toda a situação. A voz da assistente social estava diferente, mais formal e carregada de uma preocupação que não estava presente nas conversas anteriores. Senhora Mariana, precisamos conversar urgentemente sobre desenvolvimentos significativos no caso. Há algumas irregularidades importantes que nossa investigação inicial descobriu. Poderia vir ao hospital hoje à tarde? É fundamental sua presença. O coração dela acelerou de forma descontrolada. Irregularidades podiam significar muitas coisas diferentes, e nenhuma das possibilidades que conseguia imaginar parecia boa. Durante o resto do dia no trabalho, sua mente criou cenários terríveis. Talvez suspeitassem que ela havia sequestrado a bebê de algum lugar. Talvez houvesse algo gravemente errado com os procedimentos médicos. Talvez a criança tivesse alguma doença grave que não havia sido detectada inicialmente. No hospital, foi conduzida para uma sala de reuniões pequena onde a esperavam 5 pessoas, uma multidão intimidadora para alguém acostumada a ser invisível. Solange, um homem de terno escuro que se apresentou como Dr. Roberto Mendes, coordenador do Departamento de Pediatria, uma mulher jovem com cabelos presos em coque severo que não se apresentou mas tomava notas constantemente, um terceiro homem mais velho que ela, reconheceu como Dr. Paulo Santos, diretor clínico do hospital, e uma quarta pessoa, uma mulher de meia-idade que se identificou como investigadora da Polícia Civil. Senhora Mariana, começou o Dr. Mendes com um sorriso profissional que não chegava aos olhos e parecia ensaiado. Após análise médica mais detalhada e minuciosa, descobrimos alguns aspectos muito interessantes e preocupantes sobre o bebê que a senhora encontrou. A criança apresentava sinais inequívocos de cuidados médicos muito recentes e altamente especializados. Ele pausou para efeito dramático, observando a reação dela. Marca de soro no braço ainda fresca, aplicada com técnica hospitalar profissional. Coto umbilical tratado com procedimentos que só são utilizados em ambientes hospitalares controlados. Sinais vitais que indicam claramente que recebeu atendimento médico profissional nas últimas 24 a 48 horas antes de ser encontrada. A mulher do coque ergueu os olhos do bloco de notas pela primeira vez, encarando Mariana com intensidade, que fez ela se sentir como uma criminosa sendo interrogada. Isso levanta questões muito sérias sobre como exatamente ela foi parar naquela caixa, quando isso aconteceu, e quem teve acesso a ela antes do suposto abandono. Nossa investigação preliminar indica claramente que o bebê pode ter sido retirado de algum lugar de forma abrupta e não autorizada antes de ser abandonado. Dr. Santos se inclinou para a frente, assumindo o tom de quem estava acostumado a ser obedecido. Verificamos meticulosamente os registros de nascimentos dos últimos 7 dias em todos os hospitais da região metropolitana. Há 4 casos que chamaram nossa atenção específica. 3 meninas e um menino nascidos aqui mesmo no Hospital Municipal, 2 casos no Hospital Particular São Francisco e outro na Maternidade Santa Helena.
A investigadora da polícia finalmente falou, com voz que carregava autoridade e suspeita. Estamos investigando sistematicamente se algum desses bebês desapareceu dos registros hospitalares ou foi retirado irregularmente por pessoas não autorizadas. As características físicas da criança que a senhora encontrou batem com pelo menos 2 dos casos que estamos investigando. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés e o ar fugir de seus pulmões. A insinuação estava cristalina. Eles não apenas suspeitavam que ela havia encontrado a criança em circunstâncias diferentes das que relatara, mas que ela poderia estar envolvida diretamente no desaparecimento da bebê de um hospital. Vocês estão insinuando que eu... Ela começou, mas a voz falhou. Não estamos fazendo acusações definitivas neste momento. Dr. Mendes a interrompeu rapidamente, mas o tom deixava claro que as acusações eram exatamente o que estavam fazendo. Mas precisamos esclarecer todos os aspectos desta situação, extremamente incomum e suspeita. É estatisticamente muito raro encontrarmos uma criança recém-nascida, em condições de abandono, que apresente sinais tão evidentes e recentes de cuidados médicos especializados. A mulher do coque, que finalmente se identificou como doutora Letícia Campos, perita em medicina legal e psicologia criminal, continuou com a precisão de um bisturi. Além disso, a localização específica onde foi encontrada, no meio de documentos arquivados de casos encerrados de adoção da assistência social, sugere conhecimento íntimo dos procedimentos burocráticos e acesso privilegiado a áreas restritas. Não foi um abandono aleatório executado por uma mãe desesperada. Solange, que até então permanecera em silêncio, acrescentou o golpe final. Senhora Mariana, sabemos que a senhora trabalha no prédio da prefeitura há 5 anos e tem acesso autorizado a todos os setores, incluindo os arquivos da assistência social onde a criança foi encontrada. Tem conhecimento detalhado dos procedimentos burocráticos, conhece perfeitamente os horários quando o prédio fica vazio e sem vigilância. Precisa entender que essas coincidências todas levantam questões sérias que somos obrigados por lei a investigar minuciosamente. A investigadora complementou. Temos também informações de que a senhora trabalhou em horários extras recentemente, incluindo finais de semana quando o prédio fica praticamente deserto. Isso lhe daria ampla oportunidade e acesso para executar um plano elaborado. A acusação implícita era absolutamente devastadora. Eles suspeitavam que ela havia de alguma forma sequestrado aquele bebê de um hospital, mantido escondido por alguns dias, e depois forjado o achado casual no depósito para se proteger legalmente e ao mesmo tempo se posicionar como salvadora da criança. Era uma teoria que Mariana tinha que admitir, fazia sentido do ponto de vista investigativo. Uma funcionária com acesso privilegiado, conhecimento dos procedimentos, oportunidade de ação e motivos pessoais que incluíam sua própria história de abandono e infertilidade. Para quem não conhecia a verdade, ela parecia a suspeita perfeita. Eu disse absolutamente tudo o que sabia na primeira vez que conversamos. Mariana respondeu, lutando para manter a voz firme e controlada. Estava fazendo minha limpeza normal de final de turno. Ouvi um choro que me chamou a atenção. Procurei até encontrar a fonte do som e descobri a bebê numa caixa de documentos. Não havia mais nada ali além de papéis velhos da assistência social. Não sei como ela foi parar lá, não sei quem a colocou, não sei de onde veio, não conheço nada sobre a história dela. Dr. Santos consultou algumas folhas de papel oficial que pareciam ser relatórios detalhados sobre ela. Senhora Mariana, nos últimos 6 meses a senhora trabalhou em horários extras 8 vezes. 4 dessas ocasiões foram em finais de semana, quando o prédio fica praticamente vazio, exceto por um vigilante noturno que faz rondas a cada 2 horas. 2 foram durante feriados municipais. Isso lhe daria ampla oportunidade para ter acesso irrestrito a setores normalmente controlados. Trabalho extra sempre que me chamam porque preciso desesperadamente do dinheiro adicional. Ela respondeu, sentindo a defensiva crescer perigosamente em sua voz. Meu salário mal cobre as despesas básicas. Nunca fiz nada além da limpeza exata que me foi designada. Nunca violei nenhuma regra, nunca entrei em lugares proibidos. Doutora Letícia fez uma anotação extensa em seu bloco. Vamos precisar que assine alguns documentos adicionais muito específicos e se comprometa formalmente a permanecer disponível para esclarecimentos mais detalhados que certamente serão necessários.
Este caso pode ter desdobramentos criminais graves se descobrirmos que houve apropriação indevida de menor, sequestro, falsificação de situação de abandono ou uso de cargo público para facilitar crimes. A palavra criminais ecoou na mente de Mariana como um sino fúnebre tocando seu próprio funeral. Ela havia salvado uma vida, arriscado sua própria estabilidade para proteger uma criança indefesa, e agora era tratada como a principal suspeita de crimes hediondos contra essa mesma criança. Quando saiu do hospital 3 horas depois, após assinar documentos que não entendia completamente e responder perguntas repetitivas que pareciam armadilhas, sentia-se como uma criminosa em liberdade condicional. No trabalho, começou a evitar cuidadosamente contar para os colegas sobre os desenvolvimentos recentes e aterrorizantes do caso. Apenas dizia que havia encontrado um bebê abandonado e que as autoridades estavam cuidando da situação. Mas a investigação oficial não parou por aí. Intensificou-se de forma assustadora. Nos dias seguintes, investigadores da Polícia Civil visitaram seu local de trabalho múltiplas vezes. Entrevistaram todos os seus colegas, verificaram suas atividades recentes, pediram acesso aos registros de ponto eletrônico, solicitaram cópias de todas as autorizações de trabalho extra que havia recebido nos últimos 2 anos. O supervisor, Sr. Augusto, um homem de 60 anos que sempre tratara todos os funcionários com indiferença profissional, mas nunca com hostilidade, a chamou para uma conversa particular que mudou completamente a dinâmica de trabalho. Mariana, não sei exatamente o que está acontecendo na sua vida pessoal, mas tem gente demais fazendo perguntas muito específicas sobre você aqui dentro. Querem saber detalhes sobre seus horários, seus acessos, se você anda com um comportamento diferente ultimamente, se tem chaves de setores que não deveria ter, se alguém já viu você em lugares onde não deveria estar. Ele pausou, claramente desconfortável. Não estou dizendo que você fez alguma coisa errada, entende? Mas essa situação toda está trazendo atenção demais para a nossa repartição. A direção-geral está perguntando sobre controles de acesso, sobre supervisão de funcionários, sobre nossos protocolos de segurança. Isso pode acabar prejudicando todo mundo aqui. Era o início da pressão social e profissional que se intensificaria exponencialmente nas semanas seguintes, transformando sua vida num inferno de suspeitas e julgamentos. Colegas que antes a tratavam com indiferença respeitosa, começaram a olhá-la de forma diferente, alguns com curiosidade mórbida, outros com suspeita crescente, alguns poucos com solidariedade cautelosa. As perguntas vinham disfarçadas de interesse casual. E aí, Mariana? Como está andando aquela história do bebê que você encontrou? Já descobriram de onde a criança veio? A polícia ainda está investigando, mas por trás da aparente preocupação amigável, ela sentia julgamento, dúvida, especulação sobre sua culpa ou inocência. Dona Rosa, a funcionária mais antiga da repartição, uma senhora de 65 anos que trabalhava ali há 30 anos e conhecia todos os segredos e fofocas, se aproximou dela durante o intervalo do almoço com uma advertência velada. Mariana, menina, não sei o que você fez ou não fez, mas tem gente dizendo coisas feiras sobre você, que você sempre foi muito estranha, muito fechada, que mulher da sua idade solteira e sem filhos, às vezes faz loucura. Eu não acredito nessas besteiras, mas você precisa se cuidar. Quando a fofoca começa, é difícil parar. Na sexta-feira daquela semana terrível, tudo mudou novamente, mas desta vez de uma forma que tornaria sua situação infinitamente mais complicada. Um repórter da TV local, Rodrigo Parente, jovem jornalista ambicioso conhecido por transformar casos locais em grandes escândalos, havia descoberto a história através de contatos na Polícia Civil. Apareceu na entrada do prédio da prefeitura no final do expediente, esperando por ela com uma câmera e um cinegrafista. Aparentemente, alguém de dentro da investigação havia vazado informações detalhadas sobre o caso, incluindo o fato de que a funcionária que encontrara o bebê estava sendo investigada como principal suspeita de crimes graves. Senhora Mariana, sou Rodrigo Parente, da TV Centro-Oeste. Podemos conversar rapidamente sobre o bebê que a senhora encontrou? Nossos espectadores gostariam muito de conhecer a mulher por trás deste caso que está intrigando toda a cidade. Há informações de que a investigação tomou rumos muito diferentes do esperado inicialmente.
Ela tentou desesperadamente desviar, alegando pressa e cansaço, mas o repórter insistiu com persistência profissional. Outros funcionários que saíam do trabalho pararam para ouvir, curiosos. Alguns colegas se aproximaram, criando uma pequena multidão. Recusar-se a falar agora na frente de testemunhas poderia ser interpretado como admissão de culpa, sem saber como se esquivar da situação sem parecer culpada, e temendo profundamente que seu silêncio fosse interpretado pelos colegas e pela opinião pública como confirmação das suspeitas, acabou cedendo e dando uma entrevista que mudaria sua vida para sempre. Narrou os fatos básicos do achado de forma simples e direta. Enfatizou repetidamente que estava cooperando completamente com todas as investigações e afirmou com veemência que sua única preocupação genuína era o bem-estar da criança que havia salvado. Tentou soar calma e honesta, mas a pressão da situação fez com que suas palavras saíssem atropeladas e defensivas. Qualquer pessoa faria exatamente o mesmo, disse ela, olhando diretamente para a câmera com uma intensidade que não conseguia controlar. Uma criança inocente precisa de cuidado e proteção, não de abandono cruel. Vou fazer absolutamente tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que ela tenha um futuro digno e seguro, e que toda a verdade sobre esta situação venha à tona completamente. Essas palavras, pronunciadas num momento de emoção descontrolada, se tornariam a chave que abriria todas as portas do inferno em sua vida. O repórter editou a matéria de forma sensacionalista, apresentando o caso como um mistério criminal envolvente. Uma funcionária pública que encontrou um bebê em circunstâncias altamente suspeitas e agora estava sendo investigada por possível envolvimento em sequestro de menor. A chamada da reportagem que foi ao ar era devastadora. Heroína ou criminosa? O enigma do bebê encontrado por funcionária da prefeitura que pode ter forjado o próprio achado. O subtítulo era ainda pior. Polícia investiga se mulher sequestrou criança de hospital e depois fingiu encontrá-la abandonada. A reportagem foi ao ar no Jornal da Noite de sexta-feira, horário de maior audiência, e depois foi amplamente compartilhada nas redes sociais durante todo o final de semana. De repente, Mariana se viu no centro de uma atenção pública massiva que jamais havia experimentado, mas definitivamente não do tipo que qualquer pessoa gostaria de receber. Os comentários online se dividiram rapidamente entre extremos, os que a defendiam como uma salvadora injustamente perseguida pelo sistema, e os que a atacavam como uma criminosa obviamente culpada tentando se passar por heroína. Essa mulher é uma heroína verdadeira, salvou uma vida inocente e agora está sendo perseguida por fazer o que era certo, escreveu um usuário. Funcionária pública honesta tentando fazer a diferença num mundo de corrupção e indiferença. O sistema sempre ataca quem realmente se importa com os necessitados, comentou o outro. Mas os comentários negativos eram cruéis de uma forma que cortava até os ossos. Óbvio que ela está envolvida em algum esquema criminoso. Ninguém simplesmente encontra bebê por acaso assim. Deve ter sequestrado de alguma família rica e agora está tentando se fazer de vítima. Mulher solteira de 40 anos sem filhos. Óbvio que está desesperada e capaz de qualquer loucura para arranjar uma criança. Funcionária pública corrupta. Com certeza vendeu a criança. E agora está tentando esconder o crime. No trabalho, na segunda-feira seguinte, o ambiente havia se transformado completamente. A matéria de TV havia sido vista por praticamente todos os funcionários da prefeitura, suas famílias e boa parte da cidade. Mariana chegou ao trabalho e sentiu imediatamente os olhares, as conversas que paravam quando ela se aproximava, os sussurros que recomeçavam quando ela se afastava. Alguns colegas a apoiavam discretamente, oferecendo sorrisos encorajadores e palavras de solidariedade sussurradas nos corredores. Não liga para essa perseguição, Mariana. A gente te conhece e sabe que você é incapaz de fazer mal a uma mosca. Vai passar, menina. A verdade sempre aparece no final, mas outros começaram a tratá-la com desconfiança aberta e até hostilidade. Havia sussurros maliciosos nos corredores, conversas que paravam abruptamente quando ela se aproximava, olhares de julgamento que a seguiam por todo lado. Sempre achei ela esquisita, murmurava uma funcionária para outra. 40 anos, sozinha, nunca casou, nunca teve filho. Esse tipo de mulher é capaz de qualquer coisa quando fica desesperada. Deve ter planejado tudo, trabalhando extra, tendo acesso a lugares vazios,
Conhecendo os procedimentos, não foi acidente não. A pressão psicológica estava se tornando insuportável. Mariana, que sempre havia sido uma pessoa reservada, agora se sentia completamente exposta e vulnerável. Cada movimento seu era observado, cada palavra analisada, cada gesto interpretado como possível evidência de culpa ou inocência. A declaração pública que fizera na entrevista: "Vou fazer absolutamente tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que ela tenha um futuro digno", havia sido interpretada por muitos como uma declaração clara de intenção de adotar a criança. Isso atraiu ainda mais atenção midiática e transformou o caso numa batalha pública entre diferentes versões da justiça. Na terça-feira, uma semana depois da entrevista devastadora, recebeu uma intimação oficial para comparecer ao Fórum da Comarca. O Ministério Público havia decidido abrir uma investigação criminal formal sobre as circunstâncias do achado, e ela seria formalmente ouvida como principal suspeita de crimes contra a criança e contra a administração pública. O promotor responsável pelo caso, Dr. Alexandre Torrens, era uma figura bem conhecida na cidade. Jovem, apenas 32 anos, formado em Direito pela Universidade de São Paulo com especialização em Direito Penal, vinha de família tradicional da região. Seu pai havia sido juiz por 30 anos, sua mãe era descendente de fundadores da cidade. Dr. Torrens nutria aspirações políticas claras e bem conhecidas. Queria usar sua posição de promotor como trampolim para concorrer a deputado estadual nas próximas eleições. Para isso, precisava de casos de grande repercussão que demonstrassem sua competência, sua integridade e sua disposição para enfrentar a corrupção em todas as suas formas. Para ele, o caso Mariana representava uma oportunidade política perfeita. Se conseguisse provar que uma funcionária pública havia se envolvido em esquema elaborado de sequestro e falsificação de abandono de menor, ganharia visibilidade estadual como promotor que não fazia distinção entre classes sociais na aplicação rigorosa da lei. Se por outro lado ela fosse completamente inocente, e ele a defendesse contra acusações infundadas, poderia se apresentar como defensor corajoso dos humildes contra perseguições injustas do sistema. Em qualquer cenário, desde que gerenciasse bem a situação, ele sairia como vitorioso. A primeira audiência no fórum foi uma experiência absolutamente humilhante e aterrorizante para Mariana. A sala de audiências estava mais movimentada que o normal, lotada com jornalistas locais, curiosos da cidade, funcionários da prefeitura que haviam conseguido dispensa para acompanhar o caso, e, surpreendentemente, um casal elegante de meia-idade, acompanhado de um advogado particular bem vestido. A juíza responsável pelo caso, doutora Helena Vasconcelos, uma mulher de aproximadamente 50 anos com cabelos grisalhos bem cortados e ar severo, mas reputação sólida de justiça imparcial, explicou a situação com clareza intimidadora. "Estamos aqui para esclarecer definitivamente as circunstâncias do achado da menor, determinar se houve crime contra a criança ou contra a administração pública, e decidir sobre a situação de guarda temporária da criança enquanto se resolve a questão de fundo." Dr. Torrens se levantou para apresentar as acusações de forma dramática e detalhada. "Meritíssima, temos diante de nós um caso que pode envolver múltiplos crimes graves: apropriação indevida de menor, sequestro de criança, falsificação de situação de abandono, falsidade ideológica e possível uso indevido de cargo público para facilitar a execução de crimes contra menor." Ele pausou para deixar o peso das acusações ecoar na sala silenciosa. A acusada teve acesso privilegiado e não supervisionado a informações sensíveis e locais restritos que facilitariam enormemente a execução de um plano elaborado. Trabalhou em horários extras quando o prédio fica deserto, tem conhecimento íntimo dos procedimentos burocráticos da assistência social e apresenta características pessoais: solidão, infertilidade, histórico de abandono, que configuram motivação psicológica para os crimes suspeitos. O advogado do casal elegante, Dr. Henrique Silva Neto, um homem de 50 anos com terno impecável e pasta de couro cara, pediu a palavra com autoridade. "Excelência, represento o casal Carlos Eduardo e Marina Cristina Silva, que está há 3 anos e 4 meses na fila oficial de adoção, passou por todas as avaliações exigidas por lei
e atende rigorosamente todos os requisitos legais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele se dirigiu diretamente à juíza. Independentemente da resolução das questões criminais envolvendo a senhora, que alega ter encontrado a menor, solicitamos respeitosamente que seja considerado prioritariamente o interesse superior da criança, que seria indiscutivelmente melhor atendido por uma família já oficialmente habilitada, psicologicamente preparada e financeiramente capacitada para proporcionar à menor um futuro digno e estável. Mariana descobriu, naquele momento devastador, que sua situação havia se complicado de forma exponencial e aparentemente impossível de resolver. Não apenas estava sendo investigada criminalmente por crimes graves que poderiam resultar em anos de prisão, mas também teria que competir pela guarda da criança que havia salvado, com um casal que parecia perfeito em todos os aspectos objetivos. Carlos Eduardo Silva era engenheiro civil formado pela Universidade Federal, proprietário de uma empresa de construção de médio porte que empregava 20 pessoas e tinha contratos regulares com a Prefeitura Municipal. Marina Cristina Silva era professora universitária aposentada de pedagogia infantil, com mestrado em desenvolvimento psicológico de crianças e 15 anos de experiência em educação infantil. Casados há 17 anos, haviam tentado ter filhos biológicos por uma década, antes de decidir conscientemente pela adoção. Financeiramente eram absolutamente estáveis. Renda familiar mensal de 15 salários mínimos. Casa própria de 4 quartos com quintal amplo em bairro de classe média alta. 2 carros quitados. Plano de saúde particular familiar. Conta poupança substancial, destinada especificamente aos custos de criação de uma criança adotiva. Emocionalmente haviam se preparado durante anos. Participaram de grupos de apoio para pais adotivos, fizeram terapia de casal especializada em adoção, leram dezenas de livros sobre desenvolvimento infantil e vínculos afetivos, visitaram regularmente orfanatos como voluntários para entender melhor as necessidades de crianças abandonadas. Socialmente eram irrepreensíveis. Membros ativos da comunidade, participavam de obras sociais, tinham ampla rede de amigos e familiares que apoiavam entusiasticamente a decisão de adoção, já haviam escolhido pediatra renomado, escola particular conceituada e até mesmo atividades extracurriculares para o futuro desenvolvimento da criança. Em comparação direta e brutal, Mariana era uma funcionária da limpeza com salário de 2 salários mínimos, solteira sem perspectiva de casamento, morando de aluguel em apartamento de 2 cômodos num bairro popular, sem carro próprio, dependente de transporte público, sem formação superior, sem experiência prévia com crianças, sem rede de apoio familiar ou social significativa. Do ponto de vista objetivo e racional, não havia sequer competição. Qualquer análise imparcial concluiria que os Silva ofereciam infinitamente melhores condições para o desenvolvimento saudável de uma criança. A questão era se o fato de ela ter encontrado e salvado a bebê lhe daria algum peso especial na decisão judicial. Mas a juíza doutora Helena decidiu, com a sabedoria de décadas de experiência em casos complexos, que dada a complexidade única do caso e a repercussão pública extraordinária que havia assumido, todas as partes teriam direito constitucional de apresentar seus argumentos completos antes de uma decisão final definitiva. A senhora que encontrou a menor tem o direito legal de manifestar interesse na guarda, especialmente considerando que suas declarações públicas indicaram claramente essa intenção, decidiu doutora Helena com autoridade. Mas esse interesse terá que ser avaliado rigorosamente nos mesmos critérios objetivos aplicados a qualquer candidato à adoção, sem privilégios especiais pelo fato do achado. Mariana teria que passar por avaliação psicológica completa, avaliação social detalhada, avaliação financeira minuciosa e ainda enfrentar as acusações criminais que pairavam sobre sua cabeça como uma espada. Sua vida inteira seria colocada sob escrutínio público e julgamento profissional de especialistas, que decidiriam se ela era digna ou não de cuidar da criança que havia salvado. As próximas semanas foram indiscutivelmente as mais difíceis e humilhantes da vida de Mariana. A cada passo em direção à possibilidade de cuidar da criança, a promessa que havia feito publicamente
Era testada por obstáculos que pareciam especificamente projetados para serem intransponíveis para alguém em sua posição social. Cada pequena vitória era imediatamente seguida por uma barreira maior e mais sophisticated, como se o sistema inteiro conspirasse para provar cientificamente que pessoas de sua classe social não tinham direito moral ou legal de sonhar, além de sua posição predeterminada na hierarquia social. A primeira avaliação social foi conduzida por Dra. Carla Mendonça, uma assistente social do Fórum de apenas 28 anos, recém-formada pela Universidade Particular da capital, com especialização em famílias disfuncionais. Visitou o apartamento de Mariana numa quinta-feira chuvosa de julho, chegando com uma pasta cheia de formulários e uma atitude de superioridade acadêmica, que ficou evidente desde o primeiro momento. Examinou cada canto do apartamento pequeno com olhos críticos, anotando detalhes sobre a decoração escassa, os móveis simples comprados em lojas de departamento baratas, a ausência de livros infantis ou brinquedos, a falta de um quarto separado que poderia servir como nursery, a localização do prédio numa área considerada menos privilegiada da cidade. Por que nunca se casou, senhora Mariana? Foi opção consciente ou circunstância? Não teve filhos por escolha pessoal ou por impossibilidade médica? Como pretende conciliar as demandas de um trabalho, em período integral com os cuidados intensivos que um bebê requer? Qual é exatamente sua rede de apoio familiar? Tem parentes próximos que poderiam ajudar em emergências médicas ou situações imprevistas? As perguntas pareciam mais interessadas em catalogar deficiências e limitações do que em avaliar sua capacidade real e seu amor genuíno por crianças. Mariana respondeu com honestidade dolorosa sobre sua infertilidade médica, sua solidão social, sua ausência de família próxima, sua dependência total do próprio trabalho para a sobrevivência. Senhora Mariana, criar uma criança sozinha é um desafio monumental mesmo para pessoas com recursos financeiros abundantes e redes de apoio sólidas. Dra. Carla comentou, enquanto fazia anotações extensas. A senhora trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana, precisa usar transporte público que demora 1h30 cada trajeto, mora em apartamento pequeno sem área externa para brincadeiras, não tem carro para emergências médicas. Continuou impiedosamente. Uma criança em desenvolvimento precisa de estabilidade financeira comprovada, de estrutura familiar sólida, de oportunidades educacionais e sociais amplas, de segurança médica garantida. Francamente, não vejo como a senhora poderia oferecer essas condições básicas com sua situação atual. Doutora. Carla fez anotações extensas sobre limitações socioeconômicas significativas que comprometem a capacidade de cuidado adequado, ausência preocupante de rede de apoio familiar ou social, histórico de relacionamentos instáveis que sugere dificuldades de vínculos duradouros, moradia inadequada para desenvolvimento saudável de menor, recursos financeiros insuficientes para custear necessidades básicas de criança. Em contraste gritante, o casal Silva havia sido avaliado 2 anos antes e recebido parecer social extremamente positivo. Casa espaçosa de 4 quartos com quintal grande e área de lazer, 2 carros confiáveis para transporte seguro, renda familiar estável que permitiria a Marina dedicar-se integralmente à criança, plano de saúde particular que garantia atendimento médico imediato, escola particular já escolhida e paga antecipadamente para garantir vaga. A avaliação psicológica foi igualmente devastadora e constrangedora. Dra. Sônia Ribeiro, psicóloga do Fórum com 60 anos e décadas de experiência em avaliações para a adoção, submeteu Mariana a uma bateria completa de testes e entrevistas que duraram 6 sessões de 2 horas cada, espaçadas ao longo de 3 semanas. Mariana, sua história pessoal de abandono repetido na infância, cria um risco psicológico significativo de projeção inadequada na relação com a criança encontrada. Doutora Sônia explicou com autoridade clínica. É extremamente comum pessoas que foram abandonadas na infância desenvolverem necessidade compulsiva de salvar outras crianças como mecanismo inconsciente de resolver traumas não elaborados adequadamente. Pausou para anotar a reação de Mariana antes de continuar. Isso pode ser profundamente prejudicial tanto para a adulta, que pode desenvolver dependência emocional patológica da criança, quanto para a menor,
que pode ser sobrecarregada com expectativas emocionais inadequadas para sua idade e desenvolvimento. Era uma interpretação que transformava cruelmente sua maior motivação, a compreensão visceral e empática do que significava ser abandonado, em sua maior fraqueza psicológica e desqualificação para a maternidade. Tudo o que havia vivido, toda sua experiência dolorosa de sobrevivência e superação, eram clinicamente reduzidos a traumas não elaborados, que a tornavam psicologicamente perigosa para uma criança. Além disso, sua solidão prolongada e suas dificuldades históricas de relacionamento sugerem possíveis questões de apego que poderiam se manifestar como superproteção sufocante ou dependência emocional excessiva em relação à criança. Doutora Sônia continuou implacavelmente. Mulheres solteiras de sua idade que nunca conseguiram estabelecer vínculos duradouros com adultos frequentemente projetam necessidades afetivas não satisfeitas em crianças, o que pode resultar em relacionamentos tóxicos que prejudicam o desenvolvimento emocional saudável da menor. Cada sessão deixava Mariana mais desmoralizada e destruída psicologicamente. Era como se sua vida inteira fosse um catálogo científico de fracassos e deficiências que a tornavam fundamentalmente inadequada para cuidar de qualquer criança. Começou seriamente a questionar se realmente seria melhor para a bebê ir para uma família normal e saudável, como os Silva. Então vieram as primeiras reviravoltas significativas que começaram lentamente a mudar o rumo aparentemente impossível da situação. Uma semana depois da devastadora segunda avaliação psicológica, Conceição Santos, a babá que cuidava dos filhos pequenos da família que morava no apartamento vizinho ao de Mariana, procurou a redação do jornal local com uma informação que considerava potencialmente importante para o caso. Conceição havia visto o casal Silva no hospital municipal, na véspera exata do dia em que Mariana encontrou o bebê. Estavam conversando reservadamente com alguém da administração hospitalar em horário tardio, depois das 8 da noite, quando o hospital já havia encerrado o atendimento normal e só funcionava o pronto-socorro. Eu lembro perfeitamente bem porque minha patroa estava internada para uma cirurgia de emergência no intestino e eu ficava no hospital praticamente o dia inteiro cuidando dela, contou Conceição ao repórter Rodrigo Parente. Vi eles conversando muito sério com um doutor de jaleco branco no corredor do segundo andar, perto da maternidade, e depois desceram para conversar com uma moça de óculos que parecia ser assistente social ou coisa parecida. Conceição continuou com detalhes específicos. Achei estranho na época porque eles pareciam muito nervosos. Olhavam para os lados constantemente como se não quisessem ser vistos por outras pessoas. A conversa durou mais de meia hora, e eles saíram pelo estacionamento dos funcionários, não pela entrada principal. A história ganhou as manchetes locais no dia seguinte com um título que plantava dúvidas, sem fazer acusações diretas. Casal na fila de adoção estava no hospital na véspera do bebê ser encontrado. Coincidência ou conexão? O subtítulo era ainda mais sugestivo. Testemunha afirma ter visto conversas suspeitas em horário não convencional. O casal Silva imediatamente negou qualquer irregularidade através de seu advogado. Dr. Henrique Silva Neto emitiu uma nota oficial explicando que seus clientes haviam ido ao hospital para visitar uma conhecida da família que havia dado à luz recentemente, e que qualquer conversa com funcionários havia sido casual e relacionada apenas a procedimentos gerais e rotineiros de adoção. Meus clientes são pessoas íntegras que aguardam há anos por uma oportunidade legal de adoção, declarou o advogado. Qualquer insinuação de irregularidade é caluniosa e será respondida judicialmente. A presença deles no hospital tinha motivos pessoais legítimos e não guarda qualquer relação com o caso em questão. Mas a pressão da opinião pública, amplificada pelas redes sociais e pelo interesse crescente da imprensa, forçou uma investigação mais detalhada e ampla sobre as circunstâncias reais do abandono da criança. Dr. Torrance, percebendo que o caso estava tomando rumos complexos que poderiam prejudicar sua imagem política se ele escolhesse o lado errado da história, decidiu estrategicamente ampliar a investigação para incluir possíveis irregularidades no sistema hospitalar. Foi então que surgiram as primeiras evidências concretas e chocantes de que havia muito mais por trás daquela situação aparentemente simples do que um caso isolado de abandono seguido de achado casual.
A investigação hospitalar revelou um padrão estatisticamente impossível. Nos últimos 8 meses, havia ocorrido um aumento anômalo e inexplicável no número de achados de bebês abandonados na cidade. 7 casos no total, todos envolvendo recém-nascidos perfeitamente saudáveis, todos encontrados casualmente por pessoas que posteriormente manifestaram interesse imediato em adotá-los, todos apresentando características médicas similares de cuidados hospitalares recentes, antes do suposto abandono. Mais suspeito ainda, em todos os 7 casos o casal Silva havia sido contatado pela assistência social como possível família adotiva, mas por diferentes motivos aparentemente menores. Documentação temporariamente em atraso, exames médicos pendentes de um dos cônjuges, questões burocráticas de última hora. Não havia conseguido finalizar nenhuma das adoções. Dr. Roberto Mendes, que havia participado da primeira reunião intimidadora, onde Mariana foi questionada sobre o achado, aparecia em todos os 7 casos como profissional médico, responsável por avaliar as condições de saúde dos bebês encontrados. Invariavelmente concluía que as crianças estavam perfeitamente saudáveis e aptas para a adoção imediata, sem necessidade de cuidados especiais ou período de observação prolongado. A rede de conexões suspeitas começou a se desenhar claramente quando um investigador da Polícia Civil, detetive Marco Antônio Ferreira, um homem experiente de 45 anos com 20 anos de carreira, decidiu aprofundar metodicamente a análise dos casos anteriores. Descobriu que todos os 7 achados haviam ocorrido em locais com acesso controlado. 2 no próprio hospital municipal, 1 numa escola municipal, 2 em repartições públicas diferentes, 1 num posto de saúde, 1 numa creche municipal, onde seria necessário conhecimento interno específico para colocar uma criança sem ser detectado imediatamente por funcionários ou sistemas de segurança. Ou temos uma epidemia estatisticamente impossível de pessoas com acesso privilegiado a locais públicos controlados que coincidentemente encontram bebês abandonados em perfeitas condições de saúde, comentou o detetive em relatório oficial. Ou temos um esquema organizado e sofisticado de colocação irregular de crianças, disfarçado de achados casuais, para burlar os procedimentos legais de adoção. O promotor Dr. Torrens não gostou absolutamente nada da repercussão negativa e das complicações políticas que o caso estava assumindo. Em vez de um caso simples e direto de funcionária pública, suspeita de apropriação irregular, estava enfrentando a possibilidade aterrorizante de um escândalo envolvendo médicos respeitados, assistentes sociais, famílias influentes e um esquema elaborado de adoções ilegais que poderia destruir carreiras e reputações em toda a cidade. Durante uma coletiva de imprensa tensa e defensiva, Dr. Torrens tentou desesperadamente controlar o prejuízo político atacando diretamente Mariana. Não podemos permitir de forma alguma que teorias conspiratórias infundadas e sensacionalismo midiático irresponsável desviem o foco do que realmente importa neste caso: proteger rigorosamente o interesse superior da criança. Continuou agressivamente. A senhora que alega ter encontrado o bebê, apesar de possivelmente bem intencionada, não possui qualificação técnica, recursos adequados, nem estabilidade emocional comprovada para avaliar o que é objetivamente melhor para a menor. Temos profissionais altamente capacitados, protocolos legais estabelecidos e uma família oficialmente habilitada que esperou pacientemente há anos por esta oportunidade. Mas sua estratégia de ataque saiu completamente pela culatra. A defesa agressiva do casal Silva e o ataque desproporcional a uma funcionária humilde foram interpretados pela opinião pública como proteção típica de ricos e poderosos contra pobres e vulneráveis. As redes sociais se inflamaram com comentários indignados sobre justiça de classe e proteção institucional de esquemas de corrupção. Típico: rico sempre tem proteção do sistema, mesmo quando está envolvido em esquema sujo, escreveu um usuário. Promotor defendendo família rica contra funcionária pobre, que só fez o que era certo. Esse promotor está mais interessado em proteger amigos poderosos do que em descobrir a verdade, comentou outro. Um prazo fatal e inflexível havia sido estabelecido pela pressão da mídia e da opinião pública. Em 12 dias úteis,
Haveria uma audiência final definitiva para decidir sobre a guarda da criança. A juíza doctada, Helena, havia marcado o prazo para evitar que a situação se prolongasse indefinidamente, prejudicando o desenvolvimento psicológico da bebê, que já estava há quase 2 meses em abrigo temporário do Estado. O antagonismo cresceu exponencialmente e assumiu características pessoais. Dr. Torrance transformou o caso numa questão de orgulho pessoal e sobrevivência política. Em conversas reservadas com colegas promotores e políticos, deixava claro que não podia permitir de forma alguma que uma simples funcionária da limpeza sem qualificação desafiasse o sistema estabelecido e saísse publicamente vitoriosa. Sua reputação profissional, suas aspirações políticas futuras e sua credibilidade dentro do sistema judiciário estavam agora irrevogavelmente vinculadas ao resultado do caso. Uma vitória de Mariana seria interpretada como incompetência ou corrupção de sua parte. Carlos Silva, por sua vez, não conseguia psicologicamente aceitar que depois de 3 anos e meio de espera angustiante, avaliações humilhantes, documentações burocráticas infinitas e preparação emocional intensa, perdesse a oportunidade de adoção para alguém que considerava completamente inadequado social e financeiramente para ser mãe. Marina, nós fizemos absolutamente tudo certo durante anos, desabafou com a esposa durante uma das noites tensas, antes da audiência final. Estudamos sobre desenvolvimento infantil, nos preparamos psicologicamente, passamos por todas as avaliações degradantes, seguimos religiosamente todos os protocolos burocráticos. E agora vamos perder para uma mulher que nem casa própria tem? Isso simplesmente não é justo nem racional. Marina Silva, apesar de inicialmente apoiar incondicionalmente o marido, começou a questionar internamente se estavam fazendo moralmente a coisa certa. Carlos, talvez a gente devesse parar para pensar com mais cuidado. Se realmente há algum esquema envolvendo adoções irregulares como a imprensa está sugerindo, nós definitivamente não queremos estar do lado errado da história. E se aquela mulher realmente só encontrou a criança por acaso e está sendo injustamente perseguida? Mas Carlos já estava investido emocional, financeira e psicologicamente demais no caso para recuar. Havia contratado o advogado mais caro e conceituado da cidade, mobilizado contatos políticos influentes da família, prometido doações generosas para campanhas futuras de políticos que apoiassem publicamente sua causa. Marina, não podemos desistir agora. Investimos anos da nossa vida nisto. Se recuarmos, nunca mais teremos credibilidade para adotar outra criança. Todo mundo vai pensar que somos criminosos ou covardes. E a cada obstáculo aparentemente intransponível que Mariana enfrentava, surgia inesperadamente um alívio parcial que a mantinha na luta e renovava suas esperanças quando ela já estava pronta para desistir. A primeira boa notícia significativa veio de uma fonte completamente inesperada. Uma ONG de defesa dos direitos da criança e do adolescente chamada Infância Protegida, que atuava na região há 15 anos. A diretora da ONG, Dra. Carmen Lúcia Rodrigues, era uma advogada experiente de 50 anos, ex-defensora pública que havia decidido trabalhar no terceiro setor para ter mais liberdade de atuação e menos limitações burocráticas. Procurou Mariana oferecendo apoio jurídico gratuito e completo, após ler sobre o caso nos jornais e ficar indignada com as injustiças aparentes. Mariana, há aspectos neste caso que vão muito além da sua situação pessoal, explicou Dra. Carmen durante o primeiro encontro reconfortante. Se realmente existe um esquema organizado de adoções irregulares, operando sistematicamente na cidade, precisamos expô-lo completamente antes que outras crianças e famílias sejam prejudicadas. E você pode ser a chave fundamental para desmantelar toda essa operação. A ONG tinha recursos profissionais que Mariana sozinha jamais poderia ter. Investigadores particulares experientes, contatos confiáveis no judiciário, relacionamentos com a imprensa investigativa, experiência sólida em lidar com esquemas de corrupção em instituições públicas. Mas mais importante, tinha credibilidade institucional respeitada que dava peso e seriedade às denúncias que uma funcionária da limpeza sozinha nunca conseguiria fazer serem levadas a sério. Foi através da investigação meticulosa e profissional da Infância Protegida que surgiram as primeiras evidências concretas e irrefutáveis da existência do esquema criminoso.
um ex-funcionário do hospital municipal, técnico em enfermagem chamado Mário Henrique Silva, sem parentesco com o casal adotante, que havia sido demitido 6 meses antes por incompatibilidade de comportamento, procurou a ONG com informações explosivas que havia guardado por medo de represálias. Mário havia trabalhado 5 anos na maternidade do hospital e testemunhara repetidamente situações que na época não soube como interpretar adequadamente, mas que agora faziam sentido perfeito dentro de um padrão criminoso maior e mais sophisticated. Eu via constantemente mães muito jovens, geralmente solteiras, pobres, assustadas, que vinham ter bebê e depois de 2 ou 3 dias saíam do hospital sozinhas, dizendo que a criança ia ficar temporariamente com uma família conhecida que podia cuidar melhor, contou Mário em depoimento gravado e documentado. Dr. Mendes sempre conversava muito e de forma muito convincente com essas mães vulneráveis. Oferecia ajuda aparentemente desinteressada. Dizia que conhecia famílias excelentes que poderiam cuidar do bebê temporariamente, enquanto elas se organizavam financeira e emocionalmente para assumir a maternidade. O padrão era consistente e calculado. Mãe adolescente ou muito jovem, sem estrutura familiar sólida, pressionada por circunstâncias econômicas desesperadoras, emocionalmente vulnerável e facilmente manipulável. Dr. Mendes se apresentava como salvador bem-intencionado, oferecendo uma solução temporária e reversível, que poderia se tornar permanente se fosse melhor para todos os envolvidos. Ele sempre enfatizava que seria temporário, que elas poderiam buscar a criança quando quisessem, que era só para ajudar até elas se organizarem. Mas depois de algumas semanas, quando elas voltavam querendo o filho, sempre havia algum problema. A família havia se mudado, os contatos não funcionavam mais ou apareciam documentos dizendo que elas haviam concordado com a adoção definitiva. Mário revelou detalhes ainda mais chocantes. Algumas mães voltavam desesperadas, chorando, implorando para saber onde estava o filho. Dr. Mendes dizia que não podia fazer nada porque os papéis já estavam assinados, que elas haviam concordado, que era melhor assim para a criança. A investigação da ONG descobriu que pelo menos 16 crianças haviam desaparecido do sistema através desse método nos últimos 2 anos. Mães jovens e vulneráveis eram convencidas a emprestar temporariamente seus filhos para famílias adequadas, mas depois perdiam completamente o contato e os direitos sobre as crianças. Um áudio gravado secretamente por Mário durante seus últimos dias de trabalho revelou uma conversa devastadora entre Dr. Mendes e alguém não identificado, onde discutiam abertamente sobre resolver logo a situação da Silva e fazer a mulher da limpeza desistir antes que cause problemas para todo mundo. A situação está ficando complicada demais, dizia a voz de Dr. Mendes na gravação. A funcionária está se tornando um problema. Tem ONG se envolvendo, tem imprensa investigativa, tem gente fazendo perguntas que não deveria fazer. Precisamos acelerar o processo e finalizar logo a adoção para o casal Silva antes que tudo desmorone. O áudio foi periciado pela Polícia Federal e considerado autêntico. A investigação se ampliou oficialmente para incluir possível formação de organização criminosa, tráfico de crianças, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro. Uma mensagem anônima chegou para a redação do jornal local, contendo cópias de transferências bancárias que mostravam pagamentos regulares de contas ligadas ao casal Silva para contas pessoais de Dr. Mendes e outras pessoas não identificadas. Os valores eram substanciais, R$15 mil mensais durante os últimos 8 meses. Um pedido público de desculpas foi feito pela apresentadora de rádio mais popular da cidade, Lúcia Bernardes, que havia criticado duramente Mariana em seu programa matinal após a primeira entrevista. Eu julguei precipitadamente uma mulher que apenas tentou fazer o que era moralmente certo em circunstâncias extraordinárias. Peço desculpas publicamente e declaro meu apoio total à causa dela. Um reconhecimento formal e inesperado veio da Câmara de Vereadores da cidade, que aprovou por unanimidade uma moção de apoio ao direito de Mariana de concorrer à guarda da criança, em reconhecimento ao seu gesto heróico de salvamento e à dedicação exemplar demonstrada ao bem-estar da menor. Mas sempre que parecia que a situação finalmente estava se resolvendo a seu favor, um novo problema surgia.
como se forças poderosas nunca permitissem descanso ou vitória fácil. O casal Silva contratou um investigador particular experiente, ex-delegado da Polícia Civil, para vasculhar minuciosamente a vida passada de Mariana, procurando qualquer coisa que pudesse ser usada para destruir sua credibilidade. Encontraram que ela havia sido demitida de um emprego numa fábrica têxtil 10 anos antes, por um desentendimento com um supervisor sobre assédio sexual que ela havia denunciado. Tentaram usar isso como evidência de instabilidade emocional e tendência a criar conflitos desnecessários no ambiente de trabalho. Descobriram também detalhes íntimos sobre seu relacionamento com Antônio, incluindo o fato de que ela nunca havia se casado oficialmente, apesar de ter vivido com ele por 3 anos. Tentaram argumentar que sua obsessão pela bebê encontrada era uma forma patológica de lidar com sua própria infertilidade e seus fracassos relacionais. Mas então, em um momento decisivo que mudaria tudo, um retorno inesperado do passado trouxe a chave que explicava não só a origem real da criança, mas também a força oculta que sustentava Mariana desde o início desta jornada impossível. Uma mulher muito jovem, visivelmente nervosa e acompanhada de uma advogada da ONG Infância Protegida, procurou a redação do jornal com uma confissão que mudaria completamente todas as perspectivas do caso. Ela se identificou como Isabela Santos, 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, e contou que havia sido testemunha e vítima de algo terrível, que finalmente tinha coragem de denunciar publicamente. Eu sou a mãe da bebê que a senhora Mariana encontrou, disse Isabela com voz trêmula, mas determinada. E quero contar a verdade sobre o que realmente aconteceu, porque não aguento mais ver uma pessoa inocente sendo perseguida por ter salvado minha filha. Isabela contou sua história devastadora. Havia engravidado aos 15 anos, filha de mãe solteira que trabalhava como doméstica e não tinha condições de ajudar. Quando descobriu a gravidez, tentou esconder o máximo possível, mas acabou sendo levada ao hospital municipal quando entrou em trabalho de parto prematuro. Dr. Mendes foi muito gentil comigo no começo, contou ela. Disse que eu era muito nova, que não tinha condições de cuidar de um bebê, que conhecia uma família maravilhosa que estava esperando há anos por uma criança para adotar. Disse que seria temporário, que eu poderia visitar sempre que quisesse, que se eu mudasse de ideia depois poderia buscar minha filha. A jovem havia assinado papéis que pensou serem para uma guarda temporária, mas na verdade eram documentos de transferência definitiva de custódia. Quando tentou mudar de ideia 2 dias depois, foi informada que era tarde demais, que os papéis já estavam processados, que a criança já estava com a família adotiva. Quando eu descobri que eles tinham mentido para mim, que eu tinha perdido minha filha para sempre, tentei procurar ajuda, mas ninguém acreditava em mim. Diziam que eu era menor de idade, que não entendia o que estava assinando, que era melhor assim mesmo. Foi quando Isabela soube através de comentários de funcionários do hospital que sua filha havia desaparecido dos registros oficiais e depois sido encontrada abandonada por uma funcionária da limpeza que percebeu que Dr. Mendes havia orquestrado todo o esquema para beneficiar o casal Silva. Ele disse para minha mãe que a família que ia ficar com a bebê era muito rica, muito educada, que ia dar oportunidades que eu nunca poderia dar. Disse que se eu realmente amasse minha filha, ia querer o melhor para ela, não ia ser egoísta querendo ficar com ela só porque era minha. Essa revelação mudou completamente a percepção pública do caso. Não era apenas uma história de sobrevivência e abandono, mas de justiça que precisava urgentemente ser reparada. A mãe biológica queria sua filha de volta, mas também apoiava completamente Mariana como guardiã temporária, pois reconhecia que ela havia salvado a criança de um esquema criminoso. A senhora Mariana salvou minha filha 2 vezes, disse Isabela em entrevista emocionada que foi transmitida ao vivo. Primeiro quando a encontrou naquela caixa fria, depois quando não desistiu de lutar por ela mesmo com toda a pressão e perseguição. Eu confio nela mais do que confiaria em qualquer estranho, mesmo que seja rico e educado. A jovem mãe, apoiada por sua própria família que agora conhecia toda a verdade e representada juridicamente pela ONG, propôs uma solução inovadora, guarda compartilhada não oficial entre ela e Mariana. Mariana cuidaria da bebê em tempo integral enquanto Isabela terminava os estudos e se preparava gradualmente para assumir a maternidade completamente.
Eu não quero abrir mão dos meus direitos sobre minha filha, mas também reconheço que por enquanto não tenho condições de cuidar dela sozinha, explicou Isabela com maturidade surpreendente. A senhora Mariana mostrou que ama ela de verdade, que vai proteger ela de qualquer coisa. Eu quero que elas fiquem juntas enquanto eu me preparo para ser a mãe que minha filha merece. No clímax do caso, houve finalmente validação concreta e irrefutável. A Promotoria Estadual abriu investigação oficial sobre as práticas irregulares no Hospital Municipal. Dr. Mendes foi preso preventivamente e afastado definitivamente de suas funções enquanto era investigado por formação de organização criminosa, tráfico de crianças, corrupção e dezenas de outros crimes. E documentos apreendidos em sua casa e consultório revelaram uma rede elaborada que operava há pelo menos 5 anos, envolvendo médicos, assistentes sociais, advogados e famílias dispostas a pagar valores exorbitantes por adoções irregulares que burlavam completamente as filas oficiais e os procedimentos legais. O casal Silva, diante das evidências esmagadoras de que haviam tentado comprar uma adoção através de canais criminosos, retirou imediatamente o pedido de guarda e emitiu uma nota pública tentando se distanciar de qualquer envolvimento consciente com práticas ilegais. Fomos enganados e manipulados por pessoas inescrupulosas que se aproveitaram do nosso desejo legítimo e desesperado de adotar uma criança, declararam através de seu advogado. Nunca tivemos conhecimento de que os procedimentos não eram completamente legais. Apoiamos totalmente a investigação e esperamos que todos os responsáveis sejam punidos. Dr. Torrens, percebendo que sua carreira política poderia ser irreversivelmente prejudicada pela associação com o escândalo, mudou completamente de posição numa reviravolta que chocou toda a cidade. Em uma entrevista coletiva constrangedora, passou a defender publicamente o direito de Mariana à guarda da criança. Sempre acreditei que o interesse superior da menor deveria prevalecer sobre questões burocráticas e preconceitos sociais, declarou com a cara mais lisa possível. A investigação comprovou que a senhora Mariana agiu com absoluta boa-fé e heroísmo em circunstâncias extraordinárias. A investigação completa revelou uma rede de corrupção que envolvia 17 profissionais do hospital, 6 funcionários do judiciário, 4 advogados particulares e 12 famílias que haviam participado do esquema ao longo de 5 anos. Mais de 40 crianças haviam sido irregularmente retiradas de suas mães biológicas e vendidas para famílias que podiam pagar. Não havia mais como negar a verdade. A arrogância do poder foi completamente exposta, e a dignidade de Mariana foi totalmente restaurada. O sistema que havia tentado esmagar uma funcionária humilde agora se curvava diante da evidência incontestável de sua honestidade, coragem e dedicação genuína. Em uma audiência final emocionante que foi transmitida ao vivo e acompanhada por centenas de pessoas, a juíza doutora Helena concedeu a guarda provisória da bebê para Mariana, estabelecendo um cronograma inovador para que Isabela pudesse gradualmente assumir mais responsabilidades, conforme amadurecesse e criasse condições adequadas. Este caso extraordinário nos ensina que o amor verdadeiro e a dedicação genuína não podem ser comprados com dinheiro, e que às vezes o coração humano sabe melhor que todos os protocolos burocráticos o que é realmente certo, declarou a juíza emocionada. A senhora Mariana demonstrou coragem excepcional para enfrentar um sistema poderoso e corrupto que tentou silenciá-la. Sua persistência não apenas salvou uma criança, mas expôs uma rede criminosa que prejudicava famílias vulneráveis há anos. O antagonista principal, diante de toda a cidade, foi forçado não apenas a recuar completamente, mas a reconhecer publicamente seu erro devastador. Dr. Torrens, em uma coletiva de imprensa que se tornou viral nas redes sociais, admitiu constrangidamente que havia avaliado mal as evidências iniciais e que a justiça havia finalmente prevalecido como deveria desde o início. Esse gesto público de humilhação, ainda que tardiamente forçado pelas circunstâncias, abriu caminho para uma transformação social inesperada que transcendeu o caso individual. A comunidade inteira se uniu de uma forma que ninguém havia previsto ou imaginado possível. O caso mobilizou não apenas a vizinhança imediata de Mariana,
mas pessoas de toda a cidade e região que se identificaram profundamente com sua luta contra injustiças sistêmicas. Surgiu um movimento espontâneo e poderoso de apoio às famílias humildes em processo de adoção, tanto para candidatos de baixa renda, quanto para crianças que aguardavam colocação em famílias amorosas. Um fundo de assistência foi criado por iniciativa popular para ajudar pessoas de baixa renda que quisessem adotar crianças, mas não tinham recursos para arcar com os custos burocráticos dos processos. Mariana se tornou porta-voz não intencional dessa causa revolucionária, falando em eventos por todo o estado sobre a importância de avaliar o amor genuíno acima da situação financeira. O que uma criança mais precisa não é casa grande ou carro caro, disse ela em um discurso que emocionou milhares de pessoas. Precisa de alguém que a ame de verdade, que esteja disposto a lutar por ela, que nunca desista dela. Amor verdadeiro não tem classe social. No epílogo transformador, 8 meses depois do primeiro choro abafado no depósito gelado, a vida daquele ser frágil já não era responsabilidade de uma pessoa apenas. A bebê, batizada de Esperança por sugestão emocionada de Isabela, crescia saudável e feliz, numa rede inédita de cuidados, que incluía Mariana como cuidadora principal e amorosa, Isabela como mãe biológica, que visitava diariamente e aprendia gradualmente sobre maternidade responsável, e toda uma comunidade mobilizada que havia se unido para garantir que ela tivesse absolutamente tudo o que precisava. Esperança se tornara símbolo vivo de cuidado compartilhado e solidariedade, herança permanente de um momento histórico em que a compaixão genuína venceu definitivamente o descaso institucional. O apartamento pequeno de Mariana, antes silencioso e solitário, agora vibrava constantemente com vida, risadas, música infantil e o movimento constante de vizinhos que haviam se tornado família escolhida. Pessoas que antes mal se cumprimentavam nos corredores do prédio, agora se conheciam pelos nomes, unidas para sempre pela história extraordinária que haviam acompanhado de perto e que havia transformado todos eles em defensores ativos dos direitos das crianças abandonadas. O trabalho no depósito continuava, mas completamente transformado em significado e propósito. Mariana havia sido promovida para supervisora geral da limpeza, reconhecimento oficial não apenas por seu tempo de serviço, mas pela integridade moral demonstrada durante toda a aprovação que quase destruiu sua vida. O próprio depósito foi reformado com recursos doados pela comunidade e convertido parcialmente em um centro de distribuição de doações para famílias carentes e um espaço de orientação para pessoas interessadas em adoção responsável. O frio inicial e cruel deu lugar definitivamente ao calor humano, e o espaço antes esquecido e morto se converteu permanentemente em lugar de esperança e renovação. Dr. Cláudio Ribeiro, o pediatra aposentado que havia ajudado a expor o esquema criminoso, voltou a trabalhar como consultor voluntário, ajudando a implementar novos protocolos rígidos que impediriam para sempre esquemas similares. Isabela, apoiada por um programa abrangente de assistência para mães adolescentes que surgiu como consequência direta do caso, terminava o ensino médio com notas excelentes e planos firmes de estudar pedagogia e psicologia infantil. Sua relação com Mariana havia evoluído para uma amizade profunda e duradoura, baseada no amor compartilhado pela menina que as havia unido para sempre. Mariana não é só quem cuida da Esperança, dizia Isabela em entrevistas. É minha segunda mãe. É quem me ensinou que ser mãe de verdade significa lutar todos os dias pelo bem da criança, mesmo quando é difícil. O casal Silva, depois de passar por aconselhamento extensivo sobre adoção ética e responsável, foi aceito novamente no cadastro oficial de adoção e estava aguardando uma nova oportunidade de formar família, desta vez através dos canais completamente legais e transparentes. Aprenderam da forma mais difícil que a espera vale infinitamente a pena, quando feita da forma moralmente correta. Quase destruímos nossa vida por impaciência, admitiu Marina Silva em entrevista. Aprendemos que uma criança não é um objeto que se compra, é uma pessoa que merece amor verdadeiro e procedimentos legais corretos. Porque ao final desta jornada extraordinária, não foi apenas a criança na caixa que foi resgatada e salva. Foi a própria comunidade inteira que descobriu sua capacidade adormecida de proteger os vulneráveis
de se unir contra injustiças e de se transformar em algo melhor do que era antes. O som frágil e quase inaudível que havia rompido o silêncio mortal do depósito ecoou muito além daquelas paredes frias, criando ondas poderosas de mudança que tocaram vidas em toda a região, inspiraram reformas legais e influenciaram políticas públicas que protegeriam milhares de crianças no futuro. Mariana, agora aos 43 anos, acordava todas as manhãs não mais para uma rotina vazia e sem sentido, mas para o sorriso radiante de esperança, para as risadas de Isabela que chegava cedo para o café da manhã compartilhado, e para a certeza inabalável de que pequenos gestos de coragem podem realmente mudar o mundo inteiro. A caixa abandonada no chão gelado havia guardado muito mais que uma vida preciosa. Havia guardado a chave mágica para despertar a humanidade adormecida em uma comunidade inteira. E quando Esperança desse seus primeiros passos, falasse suas primeiras palavras, fosse à escola pela primeira vez, crescesse e eventualmente formasse sua própria família, carregaria consigo não apenas o amor incondicional de duas mães, mas a herança permanente de uma vitória coletiva contra a indiferença, a corrupção e o abandono institucional. O legado duradouro do choro abafado no depósito continuaria ecoando por gerações futuras, lembrando eternamente a todos que ouviram a história que vale sempre a pena parar, voltar 2 passos, hesitar e sempre, sempre, ouvir os sons que outros ignoram por conveniência ou pressa. Porque é exatamente nesses momentos de atenção genuína e coragem moral que descobrimos nossa capacidade mais profunda de salvar não apenas outros seres humanos, mas principalmente a nós mesmos, nossa dignidade, nossa humanidade e nossa fé na possibilidade de um mundo mais justo e amoroso para todos.